Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma recomendação emitida recentemente pela ONU, pedindo, mais uma vez, a desmilitarização da polícia brasileira. Mas o que é exatamente essa tal de desmilitarização? O Gettr é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Gettr é o lugar certo para você. O canal Hoje no Mundo Militar também está no Gettr. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Gettr e me siga também por lá. Recentemente, no dia 6 de julho, a ONU divulgou um documento cobrando do governo brasileiro profundas reformas da sua polícia, em um esforço para conter aquilo que eles classificaram de casos de racismo e de uso excessivo da força letal. No relatório, a ONU cita ações como a que decorreu no dia 24 de maio na favela Cruzeiro, no Rio de Janeiro, uma operação que resultou em 23 mortos. O relatório diz que esse e outros casos mostram um descaso inconsciente pela vida humana e que o primeiro passo para resolver isso seria a desmilitarização da polícia brasileira. Mas o que é exatamente essa tal de desmilitarização? Para entendermos isso, é preciso compreender que há, no mundo, basicamente dois tipos de organizações policiais. Uma baseada em uma investidura civil militarizada, conhecida como anglo-saxã, de onde deriva, por exemplo, a polícia dos Estados Unidos, onde temos a figura do detetive trabalhando ao lado de agentes fazendo o policiamento ostensivo, e, mais no extremo, a figura do xerife, que é basicamente um civil eleito pela comunidade local para organizar uma força policial em áreas urbanas mais afastadas ou de pequenas dimensões. O outro modelo é o chamado gendarme, de origem francesa e que é muito disseminado pela Europa, onde temos a figura de agentes policiais trabalhando em organizações inseridas na hierarquia das Forças Armadas. Há muitos exemplos desse tipo de policiamento no mundo, como por exemplo na Espanha com a Guardia Civil, uma força que, apesar do nome, é de natureza militar. Há também, obviamente, a Gendarmerie francesa, de onde deriva o termo que dá nome a esse modelo de policiamento. Temos também os Carabinieri na Itália, e há a Polícia Militar Brasileira, que, como o nome indica, é uma organização de natureza militar, auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, com 27 organizações estaduais subordinadas ao governador de cada estado onde atuam. Portanto, ao contrário do que muitos costumam dizer, a polícia militar não existe só no Brasil, com o modelo de policiamento adotado pelo nosso país sendo muito semelhante a de muitos países europeus, como é o caso de Portugal, um país onde existe a GNR, sigla para Guarda Nacional Republicana, uma organização de natureza militar. E também a PSP, sigla para Polícia de Segurança Pública, uma força nacional de natureza civil. E Portugal vai ainda mais longe com uma terceira organização policial, a Polícia Judiciária, responsável por investigar as infrações. Portanto, de acordo com o que se entende da recomendação da ONU, o nosso país deveria abandonar esse modelo, que, como referi aqui, é amplamente usado no mundo por mais de 70 países como França, Portugal, Espanha e Itália, com o Brasil devendo, de acordo com a ONU, passar a adotar o modelo civil militarizado anglo-saxão, que é o que vigora nos Estados Unidos. A desmilitarização da polícia brasileira não envolveria, obviamente, o fim das armas de fogo, mas sim o fim de símbolos e hierarquias de conotação militar, retirando também a polícia do seu status de força auxiliar e de reserva do Exército Brasileiro. Para a ONU, esse seria o primeiro passo para acabar com os tais casos de racismo e de abuso de violência relatados no documento. Mas a ONU não diz, nesse documento, exatamente como isso poderia ser feito apenas com a desmilitarização da nossa polícia. Em diversas reportagens feitas nos últimos 10 anos, cujos links estão aqui na descrição, nota-se que a proposta de desmilitarização da polícia tem muita força em partidos de esquerda, como é o caso do PSOL. Mais uma reportagem da Gazeta do Povo do dia 11 de julho, citando fontes como o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima,
explica que a retirada desses aspectos hierárquicos militares teria o potencial de gerar dificuldades na manutenção da disciplina entre as forças policiais. Com Marlon Jorge Teza, coronel da Polícia Militar de Santa Catarina e presidente da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, explicando que muitas dessas propostas de desmilitarização da polícia têm a ver com uma visão deturpada de que os policiais militares só servem para a guerra. O Brasil tem uma realidade bem diferente da de outros países, com grandes e poderosas facções criminosas controlando áreas inteiras das nossas cidades. Um policial militar no Brasil é obrigado a enfrentar armas que no resto do mundo só são vistas em teatros de guerra. E por isso, formar policiais a partir de um comportamento excessivamente pacífico, como se estivéssemos na Dinamarca ou na Suíça, só levará a um aumento ainda maior nas baixas policiais, que no caso do Brasil, já são as maiores em todo o mundo. Desmilitarizar a polícia só para acabar com a simbologia e a hierarquia militar, só porque a ONU acha que isso vai acabar com casos de racismo e de abuso, não é claramente a solução para nenhum problema. Leiam as fontes que estão aqui na descrição, principalmente a reportagem da Gazeta do Povo, para formarem uma opinião mais abrangente sobre esse tema. Para marcar os 79 anos da Operação Husky, a invasão aliada da Sicília, a loja do canal está oferecendo um super desconto de 20% em todos os artigos. Basta inserir no ato da compra o código promocional que aparece aqui na tela. Corre lá e aproveite a promoção. Termina no dia 11 de julho.